Shalom! Hoje sexta-feira, dia 22 de março. Graças ao nosso Deus, nós podemos viver mais esse dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus disse que nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, mais ou menos 40, 45 centímetros. Nós podemos planejar, nós podemos sim e devemos planejar, mas também precisamos dizer, se o Senhor quiser, não somente faremos isto ou mais aquilo. Cristo é o mesmo. Em Washington existe ainda o quarto onde Abraham Lincoln faleceu. Edwin Stanton, então secretário de guerra, contemplando o seu corpo, ele disse: agora ele pertence aos séculos. Esta é a biografia mais curta e talvez a melhor que encontramos. Apenas uma verdade relativa. O único que realmente pertence aos séculos dos séculos é aquele que disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem por ordem e decreto divino os séculos pertencem. Sim, o nosso trino Deus, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. E quem contará a sua geração? Atos 8:33. Cristo não se submete a tempo nem a épocas. A sua personalidade abrange todos os séculos. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amém. Graças ao nosso Deus, que o nosso Deus é aquele que é o mesmo Deus. Sempre foi e sempre será. E por isso nós podemos crer na sua palavra, crer nas promessas que Ele tem feito a todos nós e nos agarrar nela e sermos guiados por ela, porque Ele é desde sempre, não somente desde o princípio deste mundo, mas Ele já existia antes, o nosso trino Deus. Temos uma palavra que fala de Jesus e do nosso trino Deus, de Colossenses 1, versículos 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Gente, que palavra maravilhosa! Deus criou tudo e todas as coisas para Ele. Então nós somos dele, Ele nos criou para Ele. Embora o nosso pecado, embora o velho homem, o eu queira sempre de novo me puxar para um outro lado, para a minha vontade, para aquilo que eu quero, para as coisas deste mundo, os desejos, os prazeres da carne, mas Jesus veio exatamente pelo seu sangue derramado na cruz para nos libertar do nosso pecado, para nos trazer perdão, reconciliação, viva esperança, submissão ao nosso Deus. A palavra das senhas para nós hoje, dia 22 de março, diz assim, palavra do Antigo Testamento, do Salmo 102, versículo 25. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então Deus tem criado, Deus tem feito todo esse planeta, as visíveis e as invisíveis, tanto as que estão no céu como estão na terra, diz a palavra. E nisto nós cremos, porque a palavra viva de Deus não é apenas uma história escrita, não é apenas um conto de fadas, mas é a palavra viva de Deus sobre nós, sobre o nosso destino, sobre a nossa vida e onde, com quem nós vamos passar a eternidade. Então isso é uma decisão nossa. Nós precisamos crer, nós precisamos buscar, nós precisamos estar colocando a nossa vida sob a palavra de Deus e deixar que a luz da palavra de Deus nos oriente e nos mostre o caminho a ser seguido. O caminho da vontade, da verdade de Deus por meio de Jesus Cristo, guiados pelo nosso Deus Espírito Santo. A palavra do Novo Testamento, de Colossenses capítulo 1, versículo 16, em Cristo foram criadas
todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, em Cristo, por meio de Cristo. Por isso, lá no Gênesis, quando Deus quis formar o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, em conjunto, eles nos criaram e toda a nossa história foi escrita. Louvado seja Deus por isso. Então, no que nós cremos nas coisas deste mundo? Em primeiro lugar, precisamos crer em Deus Pai Criador. Assim iniciamos a confissão da nossa fé. No credo apostólico, sim, todas as coisas visíveis e invisíveis, aqui na terra e lá no céu, vieram a existir por causa de Cristo Jesus e para Ele. Nós fomos criados para Ele, nós não fomos criados apenas por um acaso, para sermos jogados nesse mundo, em meio ao sofrimento, mas sermos dependentes e guiados e fortalecidos no Senhor. E é somente vivendo em união com Cristo Jesus que a nossa vida terá pleno valor e sentido, pois também fomos criados para Ele. Então, descansa no Senhor, confia nele. E Ele vai providenciar o que nós precisamos e necessitamos no nosso dia a dia. Deus é fiel. Se nós somos infiéis, diz a palavra, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma poderá negar-se a si mesmo. Que maravilha! Vamos confiar nele, aquele que é o início de tudo e o fim de tudo. É o nosso Deus, o seu amor é inestimável e incompreensível, quer dizer, não cabe na nossa mente, no nosso coração, o entendimento da grandiosidade, do amor, do poder que o nosso Deus, Ele tem. Mas Ele se põe à nossa volta e ao nosso lado, graças a Deus. Aí numa palavra de Rudolf Bultmann que diz assim: a verdade divina da natureza é o fato de ela nos lembrar de Deus. O Criador, o verdadeiro sentido da alegria é sentir que aqui entramos em contato com a profundeza de nosso ser e perceber o seu poder, tanto que a nossa alegria se transforme em gratidão e adoração a Deus. Que assim também nesse dia possamos de novo relembrar que toda a nossa alegria, a razão de ser, de existir, nós devemos ao nosso trino Deus. Que o Deus Espírito Santo nos conduza, nos oriente, nos convença de podermos estar servindo o nosso Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Isso é promessa do nosso Deus. A todos nós, uma abençoada sexta-feira.